no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Terça-feira, 23 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição: MEC revoga a portaria de Weintraub que acabava com o incentivo a cotas nos cursos de pós-graduação. Brasil tem 51.400 mortes por coronavírus. RM Vale bate recorde diário de mortes por Covid-19 e ultrapassa a marca de 200 óbitos. Bolsonaro volta a pedir reabertura da economia. Voltamos em instantes com mais notícias. Nove horas e 32 minutos, voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira, já 23 de junho. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Vamos para mais um dia de Abre Aspas. Lembrando sempre que estamos ao vivo, né? Exatamente. E a sua participação aqui conosco é muito importante. Assim como já fez Valderi Teixeira, Eugênia Minicucci, Ana Souza, que mandam aqui um bom dia pra gente. A Ana mandou aqui um bom dia. Então, ótimo dia para vocês aí. Continuem participando conosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição e vamos às notícias. O Senado deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais desse ano em razão da pandemia. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno será em 4 de outubro e o segundo, 25 de outubro. O relator da PEC, Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, defende que o primeiro turno seja adiado para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Por se tratar de uma emenda constitucional, o texto será submetido a 2 turnos de votação, o que deve acontecer nesta terça-feira e precisa dos votos favoráveis de pelo menos 49 senadores nas 2 votações. Se aprovado, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, propôs que a campanha para as eleições municipais seja mais longa, com um segundo turno realizado em dezembro. Barroso pediu aos senadores que o relatório traga o que chamou de válvula de escape, em casos de municípios onde haja um aumento de contágio do coronavírus. Está aí, né? As eleições municipais, que outubro, como esse ano está passando tão rápido, já está aí. Um momento difícil, porque não se sabe para onde vai a pandemia também, né? Exatamente. Muito se comenta que a pandemia tem, a cada mês que se passa, locais novos de propagação. Por exemplo, aqui em São Paulo, até mês passado, até semana passada, na verdade, o maior número de casos era em São Paulo por dia. Agora, o interior do estado já registra novos casos em número maior do que a capital paulista, o que reforça aí que o coronavírus está se alastrando pelo interior do estado. Então, temos que aguardar essa decisão do Senado, da Câmara, lá do Congresso, para ver como ficarão as eleições municipais. E vale ressaltar que os prazos do TSE de agosto, que são decisivos para realmente o partido escolher quem será o candidato a prefeito, a vereador, ainda está mantido. Portanto, votação importante para saber o futuro das eleições municipais. Pois é, essas eleições vão ser, no mínimo, interessantes de se ver. O Ministério da Educação, o famoso MEC, tornou sem efeito a portaria assinada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, que acabava com o incentivo a cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação. A revogação foi publicada no início da madrugada desta terça-feira, no Diário Oficial da União, e foi assinada pelo ministro interino da pasta, Antônio Paulo Vogel de Medeiros. Pois é, o Weintraub aí, que representava uma ala olavista do governo Jair Bolsonaro, assinou essa medida provisória na quinta-feira
e, segundo as informações oficiais, foi demitido no sábado. O presidente Jair Bolsonaro hoje editou sua demissão para a sexta, ou seja, ele teve sua última medida acabar com as cotas no curso de pós-graduação, o que, segundo a ala da educação olavista, é um direito que eles defendem. Enfim, um novo ministro da Educação interino tem como primeiro ato anular uma nomeação, um ato do ex-ministro. Ou seja, a gente vê que é uma bagunça, né? Resumindo, é exatamente isso daí. Dentro do Circo Brasil, mais uma bagunça instaurada. E isso deve ser muito bem verificado, porque caindo isso daí ainda existe o outro problema, daqueles brasileiros tidos como os espertos que se aproveitam do que seria aí uma vantagem a mais, um benefício a mais para algumas minorias, se aproveitam. Incrível, mas isso ainda existe, né, Douglas? Exatamente. E isso sim é uma vergonha para a gente. Uma vergonha muito grande. Essas cotas que são aí um recurso de equidade para equiparar a parcela de entrada nas universidades federais e estaduais, às vezes acabam sendo benefício para poucos aí que tentam enganar o sistema, né? Vale ressaltar que muitas universidades federais, inclusive no começo desse ano, expulsaram muitos alunos que se autodeclaravam aí cotistas, mas nas redes sociais ou em outros estabelecimentos já se declararam não negros e não índios, enfim. Então vale ressaltar aí que as instituições federais estão se investigando quem tenta dar uma de esperto, né? Isso é muito triste, isso é uma vergonha. E a começar que já deveria se discutir que nem deveria haver cotas. O que deveria existir por parte do governo é sim direitos iguais a todos. Infelizmente, no Brasil, no planeta Brasil aqui, a equidade ainda é apenas uma utopia, infelizmente. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo vai negociar com a Câmara e com o Senado um novo valor para a quarta e quinta parcela do auxílio emergencial, mas ressaltou que a manutenção da ajuda no valor atual de R$ 600 não será possível. Bolsonaro disse que, por mês, o custo é de cerca de 50 bilhões de reais, podendo endividar o país, causando problemas no futuro. O presidente já havia dito anteriormente que não teria como manter o valor de R$ 600 em possíveis novas parcelas de ajuda do governo. Em maio, durante a entrevista à rádio Jovem Pan, Bolsonaro disse que as parcelas poderiam ficar entre R$ 200 e R$ 400. Isso mostra aí, Glauco, que quando o assunto é mexer no bolso de quem está ganhando muito, o processo é lento, né? Esse auxílio emergencial foi rapidamente proposto aí pelo governo na Câmara, a Câmara aumentou o valor, em menos de um mês sua tramitação foi aprovada e um excelente auxílio do governo. Porém, agora quando se fala em sua extensão aí por mais 2 meses, que geraria um custo de mais de 100 bilhões de reais, o governo fala que não tem dinheiro, que seria necessário ou cortar custos, ou aumentar impostos, ou imprimir dinheiro, ou seja, ter mais recursos, né? Então, foi proposto, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro, cortar salários de servidores federais, incluindo deputados. Aí, então, começa aquela tramitação que a Câmara dos Deputados fala que deveria cortar dinheiro dos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Então, o presidente fala que deve ser feita essa tramitação na Câmara. E aí a gente já sabe que essa conversa se arrasta aí por mais de 2 meses e nenhum servidor público, no que eu digo, no caso de políticos, perderam 1 centavo do salário. Vou pegar uma carona no que você falou aí, Douglas, até para a gente bater uma bola aqui a respeito, e claro, incluindo você que está nos assistindo, nos acompanhando ao vivo aí. Afinal de contas, aonde estão suas excelências, os nossos deputados estaduais, federais e senadores? A grande maioria, notem, eu não estou generalizando, mas a grande maioria está covardemente escondida, esperando as coisas acontecerem para aí verem para que lado vão para defender os seus interesses próprios. A classe política tem dado um péssimo exemplo, tem dado um péssimo retorno aos eleitores. A grande maioria desapareceu.
Eles foram eleitos para nos representar lá e estão escondidos. Quando se falou para meter a mão no bolso deles, para eles fazerem uma pífia colaboração, eles desapareceram. O fundo eleitoral, como a gente pergunta todo dia, imexível. É pouco dinheiro, não se trata do valor, se trata da moral, da vergonha na cara que tem que se ter num momento como esse. Douglas, não sei o que você acha, mas... E quando se trata ainda de os três poderes não estarem conversando, por exemplo, os deputados estaduais aqui de São Paulo proporam uma diminuição do salário deles, do salário dos assessores e do trabalho dos servidores. A justiça barrou. Então a gente tem um total descompasso nesse momento de pandemia. Glauco, quem está em total compasso conosco são nossos seguidores. Vou ler alguns comentários aqui. Eulália Ferreira mandando bom dia pra gente, assim como José Lopes, José Santos, Neuza Lino, Luiz Luizão, que fala aqui, vocês dois estão muito chiques hoje, muito obrigado, Luiz. A Ana Souza concordando com ele, então a gente segue no compasso aqui, pelo menos a gente está em acordo, né, diferentemente dos políticos e dos três poderes aqui do Brasil, né? É, uma vergonha isso tudo. O Brasil está uma bagunça, uma bagunça. Agora tem um novo termo, antidemocrático, que serve para tudo. É antidemocrático e com catupiry ou sem catupiry aqui no Brasil. Qualquer coisa. Se eu for pedir um sorvete de creme, é com catupiry ou sem catupiry. Agora tudo é democrático, tudo é antidemocrático. Agora, precisamos realmente, plagiando o grande Boris Casoy, passar esse país a limpo. Uma observação, agradecemos o Chique aqui. Muito obrigado. E a Receita Federal abre hoje consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020. Mais de 3,3 milhões de contribuintes receberão 5,7 bilhões de reais no lote de maior valor já registrado. O pagamento será feito no dia 30 de junho, data de encerramento do período de entrega das declarações. Neste ano, os lotes foram reduzidos de 7 para 5, com pagamento iniciando antes mesmo do fim do prazo de entrega. O primeiro lote foi pago em 29 de maio. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet. Relembrando, ressaltando aí que o prazo da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física que foi estendido está acabando. Portanto, quem não fez sua declaração, procure o seu contador, porque pode ter problemas com o leão aí. Não tenha dúvida. E o Brasil teve 654 novas mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem. Com esse acréscimo, o país chegou a 51.217 óbitos em função da pandemia. O balanço também teve 21.432 novos casos registrados, totalizando 1.106.470. Do total, 571.649 foram recuperados e 3.912 mortes estão em investigação. Mesmo com o alto número de óbitos, o presidente Jair Bolsonaro fez novo apelo para que governadores e prefeitos comecem a reabrir o comércio. Segundo Bolsonaro, talvez tenha havido um pouco de exagero na forma como a OMS e outras autoridades lidaram com a pandemia. Não houve exagero nenhum quando a gente fala que 51 mil pessoas morreram de uma doença que já era avisada desde janeiro, dezembro. Então, exagero é a forma como os políticos do Brasil inteiro, não estou falando só do presidente, governadores, prefeitos, a própria justiça, deputados, estiveram em descompasso para que o nosso país se tornasse aí o segundo país que mais tiveram casos registrados da doença, mais de 1 milhão de casos, 51 mil mortes. Então, assim como o presidente se solidarizou muito bem nesse fim de semana com a morte de um paraquedista que teve sua vida ceifada aí devido a um acidente nesse fim de semana durante um treinamento do Exército, mais de 51 mil pessoas morreram. E não é exagero a gente se solidarizar com elas, e é exagero sim falar sim que isso é um exagero por parte da OMS. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde está sim muito confusa nesse momento, mas nós deveríamos ter mais cuidado, mais tratamento certo, né? Porque 51 mil vidas foram perdidas
fato que já era avisado faz muito tempo. Não tem a menor dúvida. E uma coisa que fica flagrante e não tem como a gente fugir, eu acredito que um recorde mundial brasileiro, talvez o país no planeta que mais tenha politizado a pandemia. No meio de uma pandemia que, como o Douglas falou, que morreram tantos inocentes no meio disso tudo aí, houve uma politização absoluta, a ponto dos próprios políticos não saberem mais o que fazer com as informações. Triste recorde de um país que pena com agruras desse tipo há décadas e as coisas não mudam. Para dizer também uma grande vergonha nacional. Triste esse recorde. E essa pandemia, Glauco, só escancara o problema de saúde pública no Brasil. País dúvida. Que é um dos únicos países do mundo aí que tem um sistema de saúde público, né? Que o cidadão paga o imposto e pode usar aí o sistema de saúde. E mesmo assim, ontem a Ana Souza, nossa internauta aqui, comentou, e as outras doenças, como é que estão, né? O Ministério da Saúde divulga o balanço de algumas doenças e inclusive ressaltou ontem que mais de 20 milhões de pessoas que estavam no grupo-alvo da vacinação da gripe não se vacinaram. Então não é só o coronavírus, a gente tem dengue, a gente tem o sarampo que estava extinto e está voltando, a própria gripe. Enfim, o Brasil tem sérios problemas aí na saúde e o mais impressionante é que não temos um ministro oficial da saúde. Pois é, e acima de tudo temos direitos, mas também, e acima de tudo também deveres. E nós brasileiros, note que eu usei a terceira pessoa, não são eles lá, tá? Nós brasileiros temos que definitivamente assumir o nosso papel de cidadãos de verdade. Isso pode fazer sim toda a diferença. 2 policiais militares foram afastados dos trabalhos nas ruas após a divulgação de vídeos mostrando-os estrangulando um jovem de 19 anos durante a abordagem no dia anterior em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Nas imagens que circulam nas redes sociais desde domingo, o rapaz aparece desmaiando em 2 oportunidades. Você acompanha o vídeo aí, é chocante até a gente ver essa barbaridade, beirando o sadismo, diria eu. O jovem aí guiava uma moto sem habilitação e, segundo os agentes da Polícia Militar, tentou fugir da fiscalização. Por isso foi perseguido, imobilizado e preso. O rapaz se defendeu, afirmou que se assustou com a presença dos policiais, se desequilibrou e acabou batendo na moto de um dos policiais. Foi quando o PM o agarrou pelo pescoço. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou na tarde de ontem que os oficiais e sargentos da Polícia Militar receberão novo treinamento em julho, após novas imagens de violência praticada por policiais militares circularem aí nas redes sociais. Dória ressaltou que não há justificativa para a violência. O coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, afirmou que também serão instaladas câmeras nos uniformes dos policiais militares numa tentativa de diminuir os abusos cometidos por agentes que descumprem o protocolo de abordagem. Eu vou fazer uma ressalva aqui, vou ler novamente um destaque aqui. O coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da PM, afirmou que vão instalar essas câmeras numa tentativa de diminuir os abusos cometidos por agentes. Eu não estou entendendo, é uma tropa militar. Vai instalar câmera para fazer uma tentativa, tem que se treinar de novo e ser dada uma ordem, a ordem do dia, que isso não pode se fazer. Uma tentativa para diminuir? Acho bem estranha essa abordagem. Glauco, ontem a gente estava aqui entrevistando o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Devair Pietraroia. Para quem não sabe, a GCM de São José dos Campos é considerada a melhor GCM do estado. E aqui durante a nossa entrevista ele falava uma palavra aí rotineira, treinamento. Os policiais, o pessoal da segurança gosta muito de falar em sistema padrão.
é tudo padronizado. Uma perseguição como essa envolve sim muita tensão, muita emoção, às vezes comemoração quando você pega uma pessoa que está em desacordo com a lei, como esse jovem que estava sem habilitação, estava fugindo da polícia, ele também não estava certo. Mas mais errado ainda os policiais que deveriam estar protegendo a população nesse momento, estar agredindo e fazendo praticamente uma tortura. O jovem desmaiou 3 vezes, segundo os moradores. Então tem que ser apurado e, em alguns casos, sim, tem que ser retreinados, se é que essa palavra existe aí na Polícia Militar, né? Não tem dúvida, a crítica não é à Polícia Militar como um todo. A crítica é a esses sádicos dentro de uma corporação, porque aquilo beira o sadismo. A pessoa já estava desmaiada, se debatendo na rua. Então, é contra exatamente esse ponto. Não tem nada disso daí. A gente sabe que muitas vezes também em ações da Polícia Militar, da própria Guarda Civil Municipal, a polícia às vezes é recebida a pedradas e depois só filmam a hora da reação da polícia. Existem todos esses problemas, sim. O fato das câmeras também acho que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas aqui tudo é muito lento no Brasil. Então agora vamos ver se essa tentativa aí acaba isso daí. Mas isso daí beirou ao sadismo. A pessoa precisa ser internada, esse policial que fez isso daí. Não justifica, não tem justificativa nenhuma. E Glauco, a Ana Souza até ressaltou aqui, teve um bom policial negro da rota que foi assassinado. Exato, bem lembrado, Ana. Então o que a gente tem que fazer é não politizar também a violência. A violência existe contra os policiais, contra os cidadãos. Então violência não é aceitável em nenhum dos casos. Não tem a menor dúvida. Vamos prosseguir, porque isso daí daria para conversar o resto da tarde, não é o que consta. Agora, olha só essa notícia. A famosa Ana Carolina Jatobá, você lembra? Condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, perdeu o direito ao regime semiaberto após ser flagrada realizando chamadas de vídeo. Jatobá está presa na penitenciária feminina de Tremembé, uma prisão aí conhecida por abrigar presos de casos de repercussão, como a famosa Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga. A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária, que informa que Jatobá se comunicou de dentro do presídio com a advogada e com a família. Ela estava há quase 3 anos no regime semiaberto. A secretaria ainda informou que, no momento, nos presídios do estado de São Paulo, o recurso de videoconferência é permitido apenas para contato dos presos com oficiais de justiça, juízes, advogados e defensores públicos após uma autorização prévia. Pois é, Glauco, a gente ressalta aqui que a gente não teria que lembrar esse crime dela, mas enfim, são notícias do cotidiano, né? Aqui, infelizmente, em Tremembé, do nosso lado aqui de Taubaté, tem vários presídios que abrigam esses presos aí que cometeram crimes de alta visibilidade, enfim. Vamos ficar atentos porque é dever também da mídia cobrar e fiscalizar o que está acontecendo dentro dos presídios, principalmente aqui na nossa região. Pois é. A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos anunciou ontem que vai começar a utilizar microcâmeras acopladas em seus uniformes. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é aumentar a segurança dos munícipes e dos agentes durante as operações da corporação. Ainda segundo a administração, a adoção do equipamento também aumentará a qualidade das provas administrativas e judiciais produzidas nos locais das ocorrências. A previsão é que as câmeras comecem a ser utilizadas por 16 guardas de ações especiais no início de julho. A Prefeitura informa que as imagens captadas serão enviadas em tempo real para a Inspetoria de Inteligência da Guarda Civil Municipal e que os guardas têm acesso aos conteúdos gravados, mas não conseguem editá-los ou apagá-los. Muito importante, exatamente como a gente estava falando no caso de São Paulo, né? Que vai usar câmeras em alguns dos policiais aí. São José dos Campos também é a melhor guarda civil do estado, como a gente estava comentando. É importante
para que muitas vezes a prova seja física, né? Porque muitas vezes a gente tem um acusado falando uma coisa, o policial de GCM falando outra, e no final das contas ninguém sabe o que aconteceu. Hoje em dia, com o avanço das tecnologias, todo mundo tem sua câmera, todo mundo tem seu celular, e por que não a Guarda Civil Municipal também? Isso é importante, como o Glauco falou, para proteger o munícipe e o policial, os dois lados da notícia. Não tem a menor dúvida, porque no meio disso tudo só tem uma verdade, ou fato que aconteceu. Então, há de se ter sim, porque também, repito aqui, acontece muito quem manda a foto do policial praticando a violência, que não se justifica, lembre-se, mas que ele não filmou antes, quando a polícia foi recebida com palavrões, pedradas, pauladas, o que não é raro. Então, só mandar o vídeo do que interessa também não. Mais do que tarde, os policiais serem equipados com câmeras. Bem mais do que tarde. E após protestos dos professores e críticas do Sindicato dos Servidores, a Prefeitura de São José dos Campos intensificou a higienização de escolas municipais. Ao todo, 11 espaços da Secretaria de Educação receberam o serviço de sanitização neste fim de semana. A lista tem 8 escolas, a sede da Secretaria, as dependências do Museu Interativo de Ciências e o galpão da merenda escolar. Segundo a Prefeitura, a ação teve início na última semana de maio e vai contemplar todas as escolas municipais. Os protestos de professores e as críticas do sindicato foram feitas após o registro de casos de coronavírus entre os docentes que voltaram às atividades presenciais no início de junho. Pois é, não se tem um balanço oficial de quantos professores foram infectados por coronavírus, porque as prefeituras em geral, de várias cidades da nossa região do estado, não fazem essa diferenciação por profissão. Então a gente sempre ressalta o trabalho dos professores, principalmente nesse momento de crise, que mesmo sem alunos é de muita tensão. Então é importante essa higienização. A prefeitura informou também que está dando os equipamentos de segurança necessários para essa volta às aulas e temos que sim acompanhar e cobrar, porque se realmente haver aí um aumento muito grande no caso de contaminação dentre os professores, a gente tem que cobrar a prefeitura. Entendi. E falando em coronavírus, a RM Vale bateu ontem um novo recorde de mortes causada pela Covid-19. Ao todo, foram 16 óbitos confirmados em um período de 24 horas. Com as novas confirmações, a região alcançou a marca de 210 óbitos registrados, além de 36 mortes em investigação. Dentre as mortes, 81 estão em São José dos Campos, 39% do total da região. Depois aparecem as cidades de Jacareí, 28, Caraguatatuba, 25 e Taubaté, com 15. Outras 19 cidades da RM Vale também têm mortes confirmadas. A nossa região tem ainda 5.826 casos confirmados, além de 2.679 pacientes com suspeita e 3.316 recuperados. Pois é, a gente dá essa notícia péssima. Mais de 200 pessoas morreram na nossa região por uma doença que já era avisada há muito tempo, uma doença que tem mais de 5.000 casos e está crescendo muito nesse mês de junho. Mas a gente tenta finalizar com um saldo positivo, que são aí mais de 3.000 pessoas recuperadas, pessoas que passaram por esse susto enorme e agora têm aí o direito de viver sua vida novamente. Igual, com alguns comentários aqui, o Douglas Xavier comentando aqui sua opinião, meu xará Douglas, sobre a volta às aulas em São José dos Campos, só relembrando que as aulas ainda não voltaram, como muito bem disse o Douglas, mas os professores já estão aí, as aulas presenciais, perdão, mas os professores já estão nas escolas para dar as aulas online e preparar materiais online. Ana Souza, comentando aqui também sobre a volta às aulas, que o filho dela não volta, pois ela não vai deixar, tentando evitar exatamente esse momento de contaminação. O Luizão, comentando aqui os casos dos bandidos e políticos nesses casos de violências que estão sendo expostos pelo Estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês, estamos aqui para ouvi-los. Muito obrigado, é ótimo tê-los conosco. E susto na zona sul de São José dos Campos. O motorista ficou levemente ferido após o galho de uma árvore cair sobre o carro dele na tarde de ontem. O acidente
aconteceu no cruzamento das avenidas Andrômeda e Perseu, no Jardim Satélite. De acordo com a prefeitura, o galho atingiu um veículo estacionado e outro que passava pelo local. O motorista foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Clínica Sul com ferimentos leves e liberado. A Secretaria de Manutenção da cidade fez o trabalho de corte dos galhos. A Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade informou que vai verificar o que pode ter causado a queda do galho. Praticamente um novo caso em São José dos Campos, a queda do galho. Eu não sou ambientalista aqui, longe disso, mas a gente sabe que a urbanização acaba... Não é preciso investigar muito para saber o que leva uma árvore a cair, né? A árvore precisa ter ali um espaço, precisa ter terra e água perto da sua raiz, e a gente sabe que com a urbanização, com asfalto, calçada, fios e postes, é muito difícil, tanto na raiz quanto no galho, cada vez mais a gente está invadindo o espaço da natureza. Então essa árvore ali, que já é conhecida ali na Zona Sul, uma árvore centenária, gigantesca, esse foi apenas um galho da árvore que caiu. Então vale ressaltar que sim, é dever aí da prefeitura cuidar desse patrimônio público, cuidar dos munícipes que estão na região, mas também tem que fazer a ressalva que do lado do meio ambiente, a gente que está invadindo o espaço deles. Nos resta torcer para que não vente forte. Rápido intervalo, já voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas, 6 minutos, estamos de volta com abre aspas desta terça-feira. Vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Ventos que estão soprando em altos níveis da atmosfera vão favorecer a formação de nuvens ao longo do dia de hoje. Mas nem por isso o sol deixará de estar presente. As temperaturas devem ficar aí na casa dos 26 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 25 em São Paulo e 21 na Serra da Mantiqueira, né? Apesar da maior nebulosidade, não há previsão de chuva para hoje. E a umidade relativa do ar pode ficar sim na casa aí dos 50% no período da tarde. A tendência é de que essas condições do tempo se mantenham ao longo da semana e lá para sexta-feira, no final da semana, a aproximação de uma nova frente fria deve provocar chuva, tanto no sábado quanto no domingo. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. É isso aí, muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo dia a você e a todos aí do Tempo Vale. O jornal Abre Aspas entrevista os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos na eleição de 2020. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as eleições podem ser adiadas, mas com os prazos do TSE mantidos, sendo as convenções partidárias e o registro oficial das candidaturas até agosto, a SP Rio Mais vem cumprir seu dever maior de trazer informações reais e de qualidade. No que se trata de eleições, dar voz aos próprios candidatos. Tendo como base a pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Vale e Paraná Pesquisas, a SP Rio Mais se oferece a escutar os candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo tempo máximo de 15 minutos a cada candidato e perguntas pré-selecionadas. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as entrevistas serão realizadas via Skype ou no estúdio, com distanciamento recomendado. Em caso de instabilidade na internet, o candidato terá o tempo pausado para que a justiça entre os concorrentes seja sempre exercida. E você acompanha a seguir aí a entrevista gravada do jornalista Douglas Cruz com o doutor Constantino Cury, do PSB, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos. Hoje o Abre Aspas entrevista o
pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos, doutor Constantino Cury, do PSB. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Abre Aspas. Obrigado, viu, a todos vocês. Bom, agora com o tempo rolando, a primeira pergunta. Para começar, como o senhor vê essa pesquisa política em que aparece aí na 4ª colocação? Como é que o senhor vê essa pesquisa com as intenções de voto aqui em São José dos Campos? Olha, eu vejo com muita alegria, até porque nós não estamos fazendo campanha, não sou vereador, não sou deputado, e mesmo assim apareço em 4º lugar, empatado com ex-vereadores, com vereador, com deputada, e na margem de erro estamos empatados em 2º lugar. Então eu agradeço a todo o joseense, a todos aqueles que me conhecem e que deram indicação no meu nome, e a hora que a campanha começar, a coisa deve melhorar bastante e vão poder ouvir todas as nossas propostas para essa cidade cada vez melhor. Tá certo. Quais os principais pontos da sua gestão teria aí no comando da cidade e em que eles seriam diferentes da atual gestão? O mais importante é que a gente tem que pensar mais no cidadão joseense, quem mora aqui na cidade e quem precisa do auxílio das autoridades públicas, principalmente da prefeitura. A diferença brutal da possível gestão nossa com a gestão atual é que nós vamos valorizar mais o ser humano. Nós temos que pensar mais na pessoa, mais nos problemas sociais e que faça mais justiça social. É inadmissível que uma cidade rica e maravilhosa como São José dos Campos, onde o serviço de saúde pública não é ainda a melhor saúde pública do Brasil. Nós temos todos os elementos para São José dos Campos ter a melhor saúde pública do Brasil. Por que a gente diz isso? Porque nós já temos, sim, a saúde privada, uma das melhores do Brasil ou do mundo. Não existe cidade como São José dos Campos, não existe uma cidade no Brasil onde a grande maioria da população é coberta por planos de saúde, por operadoras de saúde privadas. E nós temos aqui algo muito particular, que nós temos da cidade 4 operadoras de saúde privadas que são excelentes. Santa Casa Saúde, Grupo Policlin, Grupo São José e a Unimed São José dos Campos. 4 operadoras da cidade. Uma cidade como São José dos Campos, onde a maioria da população é coberta pelo sistema particular de saúde, deixando poucas pessoas para que o prefeito, que a prefeitura tome conta. Hoje, uma cidade com 723 mil habitantes, a gente sabe que isso é o último censo, pode ter até mais pessoas que morando aqui em São José dos Campos, porque é uma cidade aberta, é uma cidade que recebe muito bem todos que vêm morar aqui em São José dos Campos. A maioria das pessoas que vivem aqui não nasceram aqui, mas que amam e vieram aqui para ser enterrados, para estar aqui em São José dos Campos, para viver até o final das suas vidas. Então, a todas essas pessoas, a gente tem que dar o carinho que falta. Temos que pensar mais nas pessoas. É inadmissível que, para você marcar uma consulta com um especialista, você pode demorar 1 ano, 8 meses, 10 meses. Isso é proibitivo, isso é criminoso. Você deixar com que uma pessoa com um câncer de mama demore para ser diagnosticado. Para se fazer um ecocardiograma, um teste ergométrico, um ultrassom de próstata, por exemplo, às vezes demora 1 ano. A pessoa descobre o câncer de próstata ou câncer de mama depois que a coisa já está degringolada, depois que já tem metástase pelo corpo. Então, é inadmissível que a saúde pública daqui não dê uma cobertura de acordo com a que a gente merece. Uma população de 723 mil habitantes, quase 500 mil pessoas têm plano privado. Então, isso significa que a população que deveria ser assistida, a menor quantidade de população deveria ser assistida, deveria ter aqui o melhor serviço de saúde pública do Brasil. Recurso tem, e tem muito recurso. São 700, quase 800 milhões de reais o orçamento na saúde. Isso dá para você fazer uma medicina pública de primeiro mundo. É inadmissível que a saúde não seja tratada de uma forma adequada. Como
nós estamos vendo igual agora na pandemia. A pandemia foi tratada de uma forma também errônea. Nós teríamos condições, sim, de fazer o que fizeram países de primeiro mundo, porque São José dos Campos é primeiro mundo. São José dos Campos não é Brasil. São José dos Campos é comparado a qualquer país de primeira qualidade do mundo. E nós teríamos todas as condições para fazer o que países de primeira qualidade fizeram, que é testagem em massa e isolamento 1 a 1 dos casos de Covid. Nós estamos escondendo debaixo do tapete a doença. É uma pandemia muito perigosa, vai colocar muita gente, sim, doente, vai colocar muita gente morta, vai. Agora, nós temos que enfrentar o problema de frente. E isso, a prefeitura teria que fazer a testagem maciça, o isolamento maciço. Mas tudo bem, já passou, temos que ver daqui para frente. Só que me preocupa ainda, porque 2.000 casos confirmados até ontem, quase 80 mortes até ontem, e tem quase 2.000 aguardando o resultado do exame. Isso é vergonhoso. Cadê a verba? Cadê o dinheiro para se testar? Para descobrir quem está com a Covid, para fazer esse afastamento, fazer assistência social, fazer a orientação adequada para que não passe para todo o resto da população. Esse é a prioridade. A prioridade é a saúde. A prioridade é você não deixar que uma pessoa que precisa operar uma vesícula demore 1 ano para operar uma vesícula. É operada, às vezes, na emergência. Só depois que estoura que é operada. Então, o serviço público de saúde de São José dos Campos tem que ser igual São José dos Campos. Tem que ser a melhor saúde pública do Brasil. Porque a saúde privada, nossa, já é uma das melhores do Brasil. E eu quero transformar, sim, a saúde pública de São José dos Campos na melhor saúde pública do Brasil. Outra coisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga as operadoras a que, num prazo de no máximo 14 dias, marque uma consulta com especialista. E, nas especialidades básicas, no máximo em 7 dias. Então, o que eu gostaria, o que eu vou lutar, é para que a gente, na saúde pública, acompanhe o mesmo padrão que a Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga as operadoras. No máximo em 14 dias, nós temos que disponibilizar uma consulta pública gratuita para a população de São José dos Campos. Dinheiro tem, falta gestão, falta vontade política, inclusive de cobrar essas organizações sociais. Terceirizar problema, eu não posso terceirizar problema. O problema está no nosso colo, no colo do gestor. O gestor não pode contratar OSs por aí e não saber cobrá-las. Então, a gestão, os recursos nós temos, e nós temos recursos muito para a saúde, como também temos para outras áreas de São José dos Campos. Tudo depende da prioridade. A minha prioridade é menos concreto, mais amor, mais humanização, mais ponte safena e menos ponte de concreto. Ponte safena, por quê? Vai tentar fazer uma cirurgia de ponte safena. Se não fosse a maravilhosa organização do Hospital Pio XII, que nós temos que tirar chapéu, e que eu gostaria que essa organização fosse valorizada por todos, inclusive, faço aqui hoje. Graças a Deus eu não preciso do salário de prefeito. Tem muitos que não, tem muitos que vão precisar do salário de prefeito, de vereador. Já faço aqui. Eleito prefeito, o meu salário será destinado ao Hospital Pio XII, que faz um serviço social brilhante, que absorve aquilo que o serviço público municipal não tem capacidade para fazer. Então, a organização social que nós temos aqui, temos outras, mas o Pio XII nós temos que tirar o chapéu. Parabéns por esse excelente hospital que faz excelentes cirurgias cardíacas, que faz um monte de cirurgias oncológicas, que dá uma assistência para a população de uma forma humanizada. Parabéns. E isso a prefeitura tem que valorizar. Então, nosso foco principal, saúde. Saúde pública de primeiro mundo para São José dos Campos, que merece.
Perfeito. Doutor, o senhor agora está com 10 minutos no relógio, a gente tem mais 5 minutos ainda. E após a pandemia a gente vai ter um cenário complicado, seja na economia pública ou na economia privada. Se eleito prefeito, como o senhor lidaria com esse cenário econômico? Olha, a gente tem que enfrentar os problemas de frente. E eu estou vendo aqui, na minha frente, uma paisagem maravilhosa, perfeita, que é o terreno aqui das Vaquinhas. Bem de frente. Pena que todos que estão assistindo não conseguem ver essa imagem maravilhosa. Esse terreno aqui das Vaquinhas é o exemplo de injustiça social. O que é injustiça social? Injustiça social é que um terreno... Sabe por que tem vaquinha? Você sabe por que colocam vaquinha nesse terreno? Para pagar menos imposto. E a prefeitura tem que dar recursos, logística, para que esse terreno seja incorporado, sim. Esse terreno é uma das maiores injustiças sociais da cidade de São José dos Campos. Quase 600 mil metros de terreno. 586 mil metros de terreno. O que daria para construir... Esse é um novo bairro. Não dá para fazer aqui, não dá para a gente esconder. E isso tem dono, é um dono particular. Pelo que eu sei, é uma das maiores fortunas do Brasil que é dona desse terreno, dona de uma rede de faculdades e universidades do Brasil que é dona desse terreno. Mas eles não conseguem, essa proprietária desse terreno, não consegue viabilizar nenhum projeto para São José dos Campos, porque a prefeitura não ajuda a fazer um projeto adequado, cria dificuldade. Aí, nesses 600 mil metros de terreno, está uma das maiores injustiças sociais. Você geraria de tributos, de impostos, de empregos, de IPTU, uma quantidade imensa de recursos. São José dos Campos é rica, tem 2,8 bilhões, com mais as instituições indiretas, as autarquias, passa de 3 bilhões. Com a pandemia nós vamos cair, mas nós temos que ajustar algumas coisas. Ajustar o que está deformado. Porque quando se cobra daquele trabalhador que está em dificuldade um IPTU, mesmo que seja um IPTU de R$100, o pobre não pode pagar para o rico. Um terreno como esse deveria estar incorporado, deveria estar gerando ISS, gerando IPTU, e aí com recurso desse fazer mais justiça social. Como fazer mais justiça social? Uma das outras bandeiras do projeto que a gente tem para uma São José dos Campos melhor, da mesma forma como eu quero que São José dos Campos tenha a melhor saúde pública do Brasil, São José dos Campos também tem que dar o exemplo da mobilidade urbana para o Brasil e para o mundo. 13 minutos. Hoje, eu estudando o problema da mobilidade urbana em São José dos Campos tem todas as condições para ser a cidade modelo de tarifa zero, ônibus zero, porque hoje já se paga para os idosos, já dá isenção para estudantes, com 6 milhões por mês, a prefeitura, só o IPTU desse terreno que está aí, ao Deus dará, onde, empacando há décadas, poderia estar um bairro gerando emprego, isenção zero de ônibus. Com 6 milhões por mês, você passe zero. Nós temos dinheiro, nós temos condições. Outra coisa que é injustiça, eu tenho 2 terrenos nos melhores condomínios daqui. E não é justo. Eu pago 2% do valor venal. Só que o valor venal do meu terreno está 50% do que vale. 50% do que eu paguei. Então tem que fazer um reajuste. Um reajuste de grandes latifúndios aqui, pagando miséria de IPTU. E pequenas casas pagando IPTU ao máximo. Então tem que ter a justiça social. São José dos Campos merece sim ter uma saúde pública de primeiro mundo e dar o exemplo para o Brasil e para o mundo que a mobilidade urbana com tarifa zero, com ônibus gratuito e de boa qualidade,
tem condições de fazer, que vai gerar mais emprego, vai diminuir a poluição da cidade, vai melhorar a mobilidade da cidade. Então, São José dos Campos merece. Nós estamos num paraíso. São José dos Campos não tem favela. São José dos Campos tem uma polícia, uma guarda civil municipal maravilhosa. Tanto é verdade que a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos consegue fazer com que mostre a realidade, a tristeza que é São José dos Campos, que é a campeã, só perde em números reais para São Paulo, números de infratores. Infelizmente, nós temos que melhorar toda essa situação. Então, muitas coisas têm que ser faladas, 15 minutos é muito pouco, tenho vontade, sim, eu amo São José dos Campos e tenho vontade de, com as minhas ideias, melhorar ainda mais a vida do cidadão joseense. Muito obrigado. Com certeza 15 minutos é muito pouco. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Esperamos aí que mais para frente, se essa eleição não for adiada, que o senhor possa voltar aqui mais uma vez. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos. Dez horas e 28 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. Um grupo de cientistas do Reino Unido está treinando cachorros para que eles possam reconhecer, olha que coisa, o cheiro da Covid-19. Há estudos que comprovam que as doenças têm cheiros. Conforme matéria do G1, os estudos começaram através de Asher, um cachorro da raça Cocker Spaniel. Asher chegou à organização Medical Detection Dogs após passar aí por vários donos e não conseguir ficar com nenhum devido à sua hiperatividade. Cofundadora da Medical Detection Dogs, a doutora Claire Guest, viu em Asher um potencial para um bom detector de cheiros. Olha que legal. E ao lado do professor James Logan, Guest começou a treinar o Cocker Spaniel para reconhecer pessoas que tinham contraído a malária. Logan e Guest estavam planejando lançar o projeto da malária ainda no primeiro semestre de 2020, mas a Covid-19 chegou com força e os planos da dupla foram modificados. Com o novo vírus tomando grandes proporções mundiais, Asher mudou o seu foco e passou a treinar o cheiro do coronavírus. O projeto da Covid-19 está atualmente na fase de coleta de amostras. O nosso dito melhor amigo do homem, aí com mais uma função para lá de nobre, né, Exatamente. Douglas? Agora sim, melhor amigo, né? Igual, com um detalhe interessante, né? Os cachorros têm dezenas de vezes o olfato melhor que o nosso, e dessas razões do cachorro sentir melhor o cheiro que a gente é que, por exemplo, nós humanos, né? Temos o mesmo canal para o olfato, para a comida, a boca e o nariz acabam caindo no mesmo canal, e o cachorro não. Ele tem um canal somente para o olfato que faz aí, dentre suas diversas especificidades, que ele sinta melhor o cheiro que a gente. Tanto é que ele pode chegar a cheirar um vírus. Muito legal isso aí. Muito legal. E o que mostra que a natureza é perfeita. Perfeita. Né? É muito legal pela pesquisa e parabéns ao Asher aí, que finalmente hiperativo. O cachorro era hiperativo, ninguém aguentava ficar com o bicho, mas aí está cumprindo um belíssimo papel. Bem legal mesmo. E ainda no Animal Planet da edição de hoje, quase 20 pinguins já foram flagrados nadando no mar do litoral norte por pesquisadores aí nos últimos dias. Somente neste final de semana, biólogos do projeto Baleia à Vista registraram também a presença de baleias jubarte, baleias de Bride, tubarões, baleia e móbulas. O Instituto Argonauta resgatou, no início do mês, o primeiro pinguim de Magalhães da temporada para tratamento. Ele apresentava sinais de desidratação e cansaço. Segundo os pesquisadores, esses animais migram principalmente no inverno das colônias de reprodução de regiões patagônicas e das Ilhas Malvinas. Aí, mais alguns visitantes que sejam muito bem-vindos, né, Douglas? Exatamente. Nosso litoral norte muito rico aí, seja na natureza, seja no mar, enfim.
É impressionante essa época de inverno que o mar está mais gelado, então eles vêm desde lá do sul da Argentina, sul do Chile até aqui o nosso Brasil, uma viagem longa, cansativa, e cabe a nós aqui, moradores do litoral norte, da região do Vale do Paraíba, não prejudicar essa viagem, né? Então se você vê um pinguim, não adianta querer lá pegar o pinguim no colo, que o pinguim, lembrando, é um bicho agressivo, um animal que tende a se proteger, porque nós que somos os predadores, na verdade, né? Então, parabéns a esses institutos, né, que fazem essa pesquisa e recebem muito bem os animais. Não tem dúvida, todo o mérito aqui é o projeto Baleia à Vista, aí de Ilhabela, que nós já informamos outras vezes, quando teve aquelas cenas maravilhosas das baleias saindo da água ali, mas parabéns a esse projeto aí que, além de acompanhar, traz o conhecimento a todos nós que sabemos, claro, bem menos do que vocês, a respeito da visita desses nobres vizinhos que vêm nadar em nossas águas aí no inverno. Muito bacana mesmo. Pois é, Douglas, chegamos aí ao final de mais uma edição do Abre Aspas e vamos seguir em frente porque amanhã já estamos no meio da semana, né? Exatamente, no meio da semana, no meio do ano, né? Quase chegando aí no meio de julho. Eu queria lembrar isso, mas já que você lembrou, né? Esse ano que devido à pandemia parece que está dando um pulo aí, parece que a gente perdeu uma parte do ano. Parece não, né? Diversos setores literalmente perderam parte do ano, mas enfim, nós seguimos aqui informando e, quando possível, com bom humor, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, é um prazer tê-los todos conosco em mais esta edição. E vou deixar uma pergunta aqui, Douglas, para você também. E esse mês de junho, que as famosas festas juninas acabaram aí, infelizmente, proibidas, infelizmente não podendo acontecer. E os bolinhos caipiras, vocês aí que nos seguem, pegaram muito, onde é que estava o melhor bolinho caipira, as festas, teve o Asilo Santo Antônio, em várias paróquias aí, fazendo. Depois conta pra gente aí, onde que vocês pegaram os bolinhos caipiras mais legais e acabaram fazendo essa festa junina em casa mesmo. É isso aí? É isso aí. Um bom dia a todos vocês que nos acompanharam em mais essa edição e amanhã estamos de volta com mais um Abre Aspas. Até lá.